de Covid, já a gente não tá nem sabendo. Ô, cara. O Macedo provavelmente tá morrendo aí de Covid. Não, ele não falou nada de novidade, não, Macedo, porque ele na aula do cursinho, ele só dá uma passadinha assim e some. Você só vê o nome dele entrando e saindo da sala. Só para ver como é que tá o clima, entendeu? Só Aí, pra ver quem que tá. depois ele já vaza, já, Macedinho. Tá apaixonadinho. Ele tá apaixonadinho. Macedo apaixonado, pela primeira vez, então, que eu vejo o Macedo. Primeira vez não, você não lembra de Juliana, não, Zé? Mas isso aí quando era criança, né? Isso é quando era criança. Que criança, filho. Primeiro ano. Até o nono Teve uma ano. intermediária. Caiu aí? Voltou aí, velho? Voltou. A porcaria aqui, eu não sei por que caiu, viu? Ó, raiva que me dá essas coisas. Ô, Zé, cadê o chroma aqui atrás aí? Usar? Hã? Cadê o quê? O chroma aqui? O que é isso? Chroma aqui, velho? Tela verde, o fundo que você colocava. Aquela. Sei lá, caiu o negócio. Imagem. Essa porcaria aqui, porque caiu. Eu vou mudar aqui. Não, vou deixar no... Vamos lá, então. Funções orgânicas. Agora tá tudo normal aí, né? Tá projetando. E o pessoal do cursinho, Zé, com o vestibular cancelado, como é que tá, galera? Não, nem me pergunte. É um desespero único. O Zé tá falando que com menos 600 você passa? Não, menos 600 não. Eu acho vai estar louco, então. Dei um exemplo, professor da Unifal, que é meu amigo, que já está tentando aí há algum tempo essa questão de fazer medicina. Ele é professor da Unifal lá na área de ciência da computação, na área de informática, e ele fez o cursinho em 2013 e ele tirou cursinho. Ele fez o Enem em 2013, tirou 6,6. Para mim, esse cara já entrou, entendeu? 6,6. 660? Já entrou. Na Unifenas entra. Quem entra na Unifaz, velho. Vai, tá louco, Zé. Mas, tipo assim, a média da Unifenas é média 1 para tudo? Qual que é o peso que dá? Não, então, mas é para medicina. Xavier, eu acho que vai ser média normal e aí depois, no desempate, vai ver, tipo, nota de redação. Não, redação não, cara. Não vai ter redação, não. Não, tipo assim, Zé, vai ter. Vamos supor, eu tirei 600. Para desempatar. Sim, aí tem o peso. Sim. Aí vai ter o peso na biologia, química e depois tem a redação. Exatamente. Tem peso. Eu achei que ia ser bem mais alto. Eu achei que, tipo assim, mesmo sendo Unifenas... Não, aqui em Itajubá, e Univaz, por exemplo, vamos pegar aqui que já tem o critério de Enem já direto, né? Univaz, a medicina. Se você fizer acima de 650 ali na Univaz e Itajubá, você já está na briga, você já passa a primeira lista. Até porque os alunos de Enem... Zé, para mim ia ser bem mais alto. Não, achei que ia ser, tipo assim, não muito longe da... Os alunos que querem Enem, de fato, ele quer fazer federal. O cara não vai fazer Enem para faculdade particular, pô, não tem sentido, entendeu? Então aí fica mais o aluno com uma nota mais mediana, não é uma nota alta, não. Agora, federal, você entrar aqui, por exemplo, na Unifal, no caso da medicina, pelo menos uns 760, né? Pelo menos, entendeu? Aí a Unifal aqui? Porque aí só não, é bem mais, 760. Não, é mais, 810, mas aí vai rodar 794. A lista vai Unifal rodar... aqui Não, dá 800 e pouco antes de chamar. Depois chama tem metade das vagas são para cotista. Aí entra 25 cotista, aí o negócio fica apertado porque fica 25 vagas só, entendeu? Então, mas tipo assim, a nota de corte do ano passado foi 794. Então, mas tem gente que entra, ano passado eu não sei, mas já teve caso de alunos aí, nosso, inclusive, Pedro Henrique, entrou com 760, tá? O filho da doutora Flávia, lá, oftalmo. Então, entrou com 760, Pedro Henrique, foi chamado, conseguiu transferir. Às vezes não é de imediato, depois acaba sendo chamado, entendeu? Então, assim, caraca, então, mas para entrar com 800 em Enem, assim, não é fácil, não. Não, alguns anos atrás você nem entrava na UFMG com 800. Zé, tá louco, o Thiago acertou 70 nos 2 dias, 920 na redação e não passou na Unifal. Então, mas acontece, né? Precisa ver como é que foi ciência da natureza, filhão. Esse é o problema. Sim, mas tipo assim, 70 nos 2 dias, e tenho certeza que ele não, tipo, gabaritou matemática, então, tipo assim, a nota dele em ciência da natureza com certeza foi top. A Unifal é tudo peso 1. Então, não, mentira, a Unifal não é peso 1, não. A Unifal na medicina não é peso 1, não. A medicina tem ela dá peso 2 para ciência da natureza. Isso aí é pelo MEC, quem estabelece isso é o MEC.
Então vamos A lá, UFMG então. que dá peso. Aliás, dessa sala de vocês aí, quem que vai fazer medicina aí nessa sala? Além da Maria Elisa? Que eu sei. Ah, todo mundo menos eu. 70%. Até A mais. maioria vai uns fazer 80%. medicina. Eu não. A maioria decidiu por medicina, que legal. Não sabia disso, não. Na área de ciências da natureza. Para mim, Legal, que vocês eram comum. mais. Como é que fala? Vocês eram Pois é, mais diversificados. Não sabia que a maioria é medicina e não, né? Ah, que fera. Vamos lá, então. Olha só. Você vai fazer medicina também, Xavier? Nossa, velho. Pois é, todo mundo quer. Agora, depois que passou, muda, né? Não, mas não é só querer, não. Tem que ter persistência também. O que você acha, né? Zé? Do jeito que você me xinga na tua matéria, você acha que eu tenho capacidade? Capacidade tem, Xavier. Só que Ai, você tem- Xavier, para de graça. Não, é tem porque que- o Zé tem que- ele é o O Xavier vai ser o Ai. cara ele é o mais dele rico do destruindo a mundo. matéria É, dele, fica velho. fazendo graça. E Nossa, eu vou Xavier dizer- tem capacidade, eu não tenho. Não sei nem o que eu tenho. E vou dizer mais Não, uma gente, coisa, não é nesse viu? sentido. Eu tô falando, tipo assim. Se algum de Zé. vocês ainda pensam em fazer medicina, se alguns ainda pensam em fazer aqui em Alfenas, se é o caso da Unifenas, existe uma chance também, que não pode ser desprezado, que no final do ano vai ser Enem também, viu? Porque pelo andar da carruagem nosso aqui, ó, estamos com 42 casos aqui na cidade de Covid, né? Então, assim, o negócio está aumentando, está dobrou de semana passada para essa semana, estamos com 42 casos, né? 7 na UTI aqui na Santa Casa, já tem 9 na UTI, hoje eu não sei, ia sair agora o boletim às 10 horas, que sai o boletim pelo Estado, né? Então, assim, se tem chance de não ter o vestibular da Unifenas até o segundo vestibular, se tem chance, para mim, chances reais de não ter também, viu? Aí, se não tiver o vestibular, só que esse vestibular acaba sendo mais prolongado, né? No sentido de que eles têm o janeiro ainda, porque as aulas começam só em fevereiro, tecnicamente, se nós estivermos imunizados até lá. Sem imunização, nada feito, não vai chegar a lugar nenhum esse negócio aí. Enquanto todo mundo não for imunizado, não adianta. Não adianta. Essa doença, olha lá, Ô, Zé, a China eu ontem travou 500 mil pessoas perto de Pequim, isolamento, lockdown. A China que tinha acabado. Fala isso. eu tinha visto um negócio, eu não sei se era verdade, né? Mas que parece que já tem uma vacina para ser É testado. liberada, parece que em dezembro, alguma coisa do tipo. Será que é verdade? O teste para a saída dessa vacina é assim mesmo, deve ser de dezembro até maio, tá? Esse é o teste. Agora, o problema é o seguinte, nós temos mais de 7,5 bilhões de pessoas no mundo hoje. Aí quem que vai ser vacinado primeiro? Quem que tem as concessões iniciais? Europa, Estados Unidos, depois fica o pó da rabiola, entendeu? Fica a gente aqui, América Latina, África, né, Índia, né? Aí fica o pó da rabiola. Até chegar na gente aqui vai demorar um pouco, viu? Espero que até em junho, efetivamente, do ano que vem, nós tenhamos condição de ser vacinados, tá? Porque vai demorar, porque os caras não têm capacidade de produzir isso tudo, né? E vacina tem que ser muito testada, porque o problema da vacina é o pessoal que tem comorbidade. Se aplica na pessoa que tem algum tipo de comorbidade, até mesmo que é obesa, alguma coisa assim, ela pode reagir, ela pode desenvolver a doença. Aí você causa um problema de saúde pública pior ainda. Então, você quer resolver um problema, você causa outro problema. Então, tem que ser para todos, para aqueles que têm boa saúde e aqueles que têm doenças pré-existentes. Então, essa que é a grande chave da questão. Mas vamos aguardar. De repente, tudo passa mais rápido e nós saímos. Mas o pessoal já perdeu a noção das coisas, né? O pessoal já começa a conviver com a desgraça. Ele acha assim, 60 mil pessoas, isso aí está normal. Amanhã é 70, depois é 100 mil, entendeu? Que está morrendo. Nós estamos tendo um índice no Brasil acelerado de 45 a 55 mil casos por dia, notificado, fora subnotificação. Então, o negócio está em plena pandemia no Brasil. Agora que está em plena pandemia. E agora que está vindo para o interior. O interior é diferente de capital. Capital, você tem grandes hospitais, várias UTIs. No interior, você tem, aqui em Alfenas, atende 70 cidades que não tem UTI, que vem para Alfenas. Vai vir para Alzira e vai vir para Santa Casa. Agora a pergunta é, quantos leitos de UTI que nós temos condições hoje de usar em Alfenas? 47 leitos, tá? 47 leitos, mais 7 do IMES, 54. 54 leitos de UTI. E aí? Diante de uma calamidade pública, como é que nós vamos fazer? Então, não sei não, viu? Pode ser, mas eu acho que vocês têm que, de qualquer forma, vocês têm que centrar no Enem, porque se não sair a prova da Unifenas no final do ano, aí nós estamos diante de outro problema. Qual que é o outro problema?
O Enem, já está claro isso, que o Enem não vai ser esse ano. Vai ser o ano que vem. Agora, se for no começo do ano que vem, a Unifenas está salva. Porque se começar lá em janeiro, fevereiro, tiver condições de ter a prova do Enem, beleza. O Enem é critério de ingresso da Unifenas. Agora, se esse Enem for marcado para maio, como é que fica a turma que deveria entrar, tá, em fevereiro da Unifenas? Como é que vai ser o Pois é, mas mesmo se for em janeiro, não vai dar tempo de corrigir tudo até exatamente. Em É um problema. Aí, exatamente. Aí a pergunta é, aí vai valer os Enems anteriores de novo? Pode ser. É a única opção que eles têm. Enem de 2009 a 2019. Tá? Vai ter que ser submetido a um novo critério avaliativo em função dos Enems anteriores. Só que, nesse caso, para quem quer fazer Unifenas, para medicina, aí, nesse caso, a Unifenas fica praticamente inacessível, porque vocês não têm prova de Enem. Os Enems que vocês fizeram até o ano passado valem. Então, vocês têm que fazer ainda a prova de Enem. Então, vocês vão ter que buscar, de qualquer forma, uma federal, alguma coisa do gênero aí, e chorar bagaço. Então, no SAIS, nós sabemos, então, que eles são produtos aí da associação de um ácido de arrímeos, né? Um ácido orgânico, uma base. Nós vamos ter a formação, então, de um sal, e nós vamos ter a liberação da água. Isso aqui também na química nós conhecemos como reação de neutralização simples, né? Zé. Oi. Aí, fica mais distante aí que teu microfone tá... Tá dando Parecendo que o microfone tá no meio da bunda, Zé. Tá louco, hein? Fica mais... Todo respeito. Vê se melhorou aí, velho. Melhorou agora? Aí, tá de boa. Todo respeito. De vez em quando, caralho. Desse negócio. Ó, então você tem um ácido, pega aí, por exemplo, o ácido clorídrico, tá? Você coloca aí uma base, sei lá, o hidróxido de cálcio. Aí o cálcio, que é o cátion, vai unir-se com o cloreto de hidrogênio, que é o ácido. Aí você vai ter a formação de um sal, na reação de neutralização, né? Aí você vai ter, então, o cloreto de cálcio mais H2O, que sobrou do H do ácido, devido ao oxígeno da base. Aí você, além de ter uma reação de neutralização, você tem a formação desse composto, que é fundamental. Na química, a gente fala muito deles, né? Nos sais, principalmente quando você trabalha com termoquímica, principalmente quando você trabalha com eletroquímica, tá? Muito cuidado com isso. Essas matérias caem bastante, desenvolvimento de DNA, etc. Tal. E tudo está relacionado aí com a eletrólise, está relacionado com sais, está relacionado aí, tá? Com o processo de transmissão de energia elétrica, ou produção de energia elétrica, ou você conseguir transmitir energia elétrica através de uma solução. Então, isso é muito importante para vocês. O que foi, Gabi? Gabi? O seu som estava muito... Continua ruim ainda? Peraí, não, então. Agora melhorou. Não, agora melhorou, né? Eu ficando longe assim e tal. O problema é quando aproxima. Eu vou baixar o volume meu aqui também. Ver se resolve. Porque aqui, tá, eu vou filtrar também aqui. Peraí, deixa eu dar uma filtradinha aqui. Essa porcaria de vez em quando tem feito isso também, viu? Aqui, ó, teste de alto-falante. Vamos ver se resolve aqui. Bom, eu filtrei o alto-falante aqui, aí vocês ficam observando se vai adiantar alguma coisa ou se não vai adiantar absolutamente nada. Não sei agora se vai adiantar ou se não vai adiantar. Vou trocar a internet também para ver se melhora. Espera aí. Pode ser... por isso que eu vou desistir dessa top aqui, que eu já estou de saco cheio com esses negócios aqui. Para mim deve ser... Vou colocar o Velox. Eu vou colocar vivo aqui só para parar com essa porcaria. Alguém já colocou vivo aí? Tem alguém que já colocou vivo aí ou não? Eu tenho vivo. Não. Você colocou a vivo já? O que você está achando? Vivo fibra, né? Eu só uso no celular. Então, mas você tem a fibra dela? Não faço ideia, Zé. Não, na tua casa, a internet que chega na tua casa, é vivo? Não, aí não. Eu uso no celular a internet, sabe? Então, Zé, eu tinha que dar vivo, mas aí eu mudei porque o meu era tipo, o modem era separado, não era com a internet, era aquele que você podia levar para qualquer lugar. Aí era bom até, só que tipo aí depois a gente teve que mudar, mas a gente gostava bastante. Mas esse aí Você mutou, Zé. Você tá mudo, Zé. Que porcaria isso. Voltou? Ô, Zé. Sim. Você está ouvindo agora? Sim. Beleza. Ô, Zé. Fala, meu cara. Eu ia colocar Vivo Fibra aqui em casa, mas aí eu fui dar uma olhada no preço lá e é muito diferente em questão de preço com essas webnet, top, essas coisas.
É um pouco mais caro, mas a questão é o seguinte, funciona, né? Porque a grande questão é se funciona, né? Porque o problema é que essas internets aí que a gente tem, é que ela oscila muito, né, mano? Tem dia que oscila demais. Se não funciona, não adianta. Deixa eu ver aqui se vai entrar no Velox aqui. O Velox acho que não tá nem pegando hoje essa porcaria aqui. 500 mega por 60 conto, mano. Qual que vocês usam aí? Eu também vi no... É isso aí mesmo, Lívia. Promoção que é essa? Casa na bunda? Tem um em frente ao Alvorada, eu acho. Funciona legal, velho. Eu Qual uso vocês Webnet, velho. Qual Eu que vocês uso usam? Webnet. Com Eu fibra, né? também uso Webnet. É, Webnet com fibra ótica. É, aqui em Caralho. casa colocou semana Em casa, passada. Webnet com fibra também. A deu uma Webnet melhorou bastante. Mas não sei se você escutou a gente falando que tem uma promoção da iTop lá, 500 mega por 60 conto. Então, mas eu tô com a Itop aqui, ó. A minha chega a 300 mega, mas só que na prática mesmo, na hora que você está usando, tem hora que cai, entendeu? Cai demais. Eles colocam A Webnet esse negócio. não cai não, mano. Espera, então eu vou ver lá, porque Renato, eu Webnet já só cai tenho quando Top cai já. um pingo d'água, né? A única que, tipo assim, que eu não recomendo mesmo é a Oi, é a Vivo, quer dizer. Internet da Vivo, essas coisas. Já usei, tipo, Velox. cara. Então, mas aí tem que ver essa fibra aí, Xavier. A fibra tá vindo TV, tudo junto. Fibra com TV e internet. É que o Vinícius falou aí, ó, não sei se o custo-benefício compensa, que é mais caro, mas se resolver, mas depois a gente vê essa questão então. Vamos lá, tá ouvindo agora, né? Olha Agora só. tá. Aqui eu tenho então o sal, que é o sal que a gente chama de sal simples ou sal normal, tá? E você tem aqui também o sal, que a gente vai ter logo embaixo aqui, ó, o hidrogenossal, tá? O que é isso? Então, olha só como é que é fácil para você memorizar, para você guardar. Então, olha só, o sal comum, você pega aqui um cátion e aqui você pega um ânion. Então, de uma forma bem simples, bem direta. Zé, aqui eu tenho, então, o cloreto de sódio. Exatamente, você tem o cloreto de sódio. O ânion cloreto e o sódio aqui do grupo 1. Aqui eu tenho o cálcio e o carbonato. Então, aqui você tem o carbonato de cálcio, o ânion com cátion. Aí você tem algumas situações aqui que envolvem isso aqui, você tem que prestar bastante atenção, tá? Olha só, se eu tivesse apenas o fosfito, a carga do fosfito, do ânion fosfito, é -3. Só que quando eu formo aqui, por exemplo, um ânion fosfito ácido, quando eu coloco um H+ aqui, ó, o mais do H+, eu reduzo a carga do ânion aqui. Então, ele deixa de ser -3, -3 com NOx mais 1, esse aqui fica -2. Sempre quando tem um hidrogênio, é o caso do bicarbonato, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco também. Sempre quando tem um hidrogênio, tá? Você reduz a carga. Você soma com mais 1 o valor da carga do ânion, que é menos alguma coisa. Então, -3 com mais 1, aí dá -2 aqui, ó. É por isso que aqui está -2 e o magnésio é +2. Então, ó, 2 com -2, cancelo, vai dar 1 para 1, tá? Então, aqui eu tenho fosfito ácido de magnésio. Isso é um sal também, um sal comum. Agora, aqui, ó, o que está acontecendo, Zé? Aqui eu tinha o fosfito. Aí, o que acontece? Esse fosfito, o que aconteceu com ele? Ele era o quê? -3, tá? E aqui, ó, você tem o hidrogênio mais 1. Então, ficou 2 vezes mais 1, coloquei 2 hidrogênios nele. Aí você vai ter aqui, ó, o menos, tá? Que era o -3. Aí a carga dele aqui ficou, então, o quê? -1. Então, -1 neutralizou com o potássio aqui, ó. Como é que a gente chama isso aqui, ó? Hipofosfito ácido de potássio. Então, toda vez que você tem um H no meio, você vai ter que, na nomenclatura, estabelecer, tá? Um nome ácido. Aí quando você tem um sal duplo, tá? O sal é duplo quando eu tenho 2 ácidos e uma base numa reação de neutralização. Então, quando eu tenho 2 ácidos com uma base, eu vou formar, então, o sal duplo. Tá? A gente vai ver o hidrogênio sal aqui, vamos aproveitar que a folha já está aqui em cima. Então, por exemplo, eu tenho lá o ácido clorídrico, que é o caso aqui, ó.
eu tenho o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido o hidróxido de magnésio, tá? E tem aqui o ácido bromídrico reagindo com o hidróxido de magnésio. Então, na prática, eu tenho dois ácidos que estão agindo aqui, ó, o HBr e o HCl, agindo com o MgOH. Então, dois ácidos reagindo com uma base. Aí, o que eu vou formar? Eu vou formar o que a gente chama de sal misto, tá? Ou sal duplo, que é a mesma coisa, tá certo? Então, o que você tem aqui, Zé? Olha, cada cloro desse aqui tem carga -1. Aqui tem carga -1. Eu sei que o magnésio é mais 2. Então, se o magnésio é mais 2, -1 com -1 deu -2, com mais 2 deu 0. Tá? Então, aqui eu tenho o cloreto, brometo de magnésio. Normal. E aqui, Zé, quando você olha para cá, você vai ver que você tem dois ácidos reagindo aqui com uma base com ferro. Quem são esses dois ácidos? O primeiro ácido aqui está formando o H com o Cl, o HCl, tá? Que é o ácido clorídrico. E o segundo ácido está formando aqui com o sulfato, que é o ácido sulfúrico, H2SO4. Então, quando eu tenho uma reação entre o HCl e o ácido sulfúrico aí eu pego o cátio aqui, que é o ferro, com o hidróxido de ferro, eu vou ter a formação desse composto aqui, sulfato, cloreto de ferro. Qual ferro que é esse aqui, Zé? Esse aqui é o ferro 2 ou ferro 3? Então, simples aqui, Só você fazer a conta aqui, Aqui eu tenho -1, tá? Aqui eu tenho -2. Então, -1 com -2 deu -3. Então, para neutralizar, não descer nada para cá, nada para cá, esse aqui é o ferro 3. Então, esse aqui é o sulfato de cloro de ferro 3 ou férrico. O maior se chama de férrico e o ferro 2 se chama de ferroso, tá? Uma outra situação que eu vou ter aqui, quando a gente chama de sal ácido também, que é derivado de um sal simples, que é a questão do íon bicarbonato. Então, aqui tem uma discussão, né? O pessoal pergunta assim, por que ele chama bicarbonato? Qual que é a razão dele chamar, de ter esse nome convencional, de a gente chamar de bicarbonato? Se, na verdade, ele só tem um carbonato. Por que acontece isso? Então, a única explicação plausível que você tem aqui, para quem estabeleceu essa nomenclatura popular, isso aqui, na verdade, a gente chama de carbonato, nomenclatura normal, carbonato ácido de sódio, tá? Então, você pode chamar também aqui, de bicarbonato de sódio. Ah, Zé, por que bicarbonato de sódio? Veja só, o carbonato é um ânion que tem carga -2. Ah, Zé, você explicou para a gente. Então, se ele tem carga -2, o H aqui é ácido, ele é +1, né? Ele é +1. Então, +1 com -2 vai dar -1 aqui, né, Zé? -1. E o sódio total aqui, ele é +1. Então, desce um para cá e um para cá, vai ficar 1 para 1 mesmo, tá? Então, a gente chama de carbonato ácido de sódio ou bicarbonato de sódio. Por quê? Ele roubou, tá, a valência 2 e passou a valência 1. Essa é uma das explicações, mas não é também a explicação mais salutar para essa nomenclatura. Mas alguns dizem porque ele roubou a valência. Porque se você pensar assim, não tem sentido você chamar ele de bicarbonato. A única coisa que você poderia fazer associação mesmo é com a valência dele ser -2. Mas como isso é só uma curiosidade, porque chama de bicarbonato, não vai cair isso no Enem, você tem que saber que o nome dele é carbonato ácido ou bicarbonato. Isso sim é importante, tá? E aqui, Zé, olha que legal. Isso tem que prestar atenção. Aqueles ânions compostos, que eu sempre trabalho com vocês, aquelas tabelinhas, que eu falo, isso é importante, você tem que guardar, blá, 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 não sei o quê, tá? Por que é importante? Olha só um problema aqui, Se eu pegasse aqui, por exemplo, o fosfato, tá? Seria PO4 menos 3. Quando você mete o H aqui do ácido, olha o que acontece. Então, +1 com -3, deu quanto? -2. Acontece que o cálcio também aqui é +2, tá? Se o cálcio é +2 e aqui você não tem nada, você tem -2 aqui o ânion, então, +2 com -2 deu 0. Então, sobraram quantos H ionizáveis aqui no hidrogenosal, Zé?
sobrou um H ionizável. Então, aqui um H, aqui outro H ionizável. Aqui, idem, tá? Olha o que está acontecendo aqui. Não esqueça que sulfeto cai demais e o sulfeto, a carga é -2. Ah, mas por que está com carga -1 aqui? Ó? A somatória dos dois que está dando mais 1, porque ele é -2. E o H mais é +1. -2 com +1 vai dar -1. -1 com +1 do potássio vai dar, então, sulfeto ácido de potássio. Simples assim, tá? E aqui o 3, o que está acontecendo aqui, ó? Então, nesse caso aqui, quando a gente chama de hidroxissal, tá? O que está acontecendo? Também ele é derivado diretamente de um sal simples, tá? A partir de uma reação parcial de neutralização, tá? E você vai ter aqui, ó, um ânion hidróxido no meio da sua fórmula. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Você tem aqui um sal básico, tá? Esse sal básico, ele é um sal simples, portanto, ele é derivado de um único sal, tá? Que vai, então, estabelecer uma reação de neutralização a partir, tá, de um ácido. Então, o que eu tinha aqui, Zé? Como a reação é parcial, uma parte dessa reação, quando eu pego aqui, ó, eu pego, por exemplo, o ácido clorídrico com hidróxido de magnésio, uma parte dessa reação, ela vai formar, então, o hidróxido de magnésio e o ácido clorídrico. Só que você não consegue formar totalmente esse sal. Parcialmente, você vai formar aqui, ó, essa base, que é uma mistura do cloreto com o hidróxido de magnésio. Só que na hora de você computar aqui o NOx, é a mesma coisa. Você fala assim, Zé, mas se eu tivesse hidróxido de magnésio aqui, ele não teria aqui, ó, 2 ou 2 do MG+, aqui, ó, ele não desceria e tal. Desceria. Você teria 2 hidroxilos, tá? Mas o que está acontecendo aqui, ó? Aqui, ó, você tem carga +2, cada hidroxilo você tem carga -1. Ó, qual que é o cloro? Você sabe que é -1. Então, -1 com -1, -2, com +2 deu 0. Então, realmente, a fórmula vai ficar aqui porque uma carga positiva do magnésio foi roubada pela hidroxila. Tá? Ah, isso aqui é comum? Às vezes aparece. Mas o mais comum mesmo é você ter o composto já na fórmula simples. Mas aqui ele está te dando todas as gamas de possibilidade. Esse aqui, mesma coisa. Esse aqui você teve uma reação, e na neutralização parcial, você teve a formação aqui, ó, do ácido bromídrico, do HBr, e do hidróxido de cálcio. Só que parte desse composto não conseguiu dissociar-se. Então, como parte desse composto não conseguiu a dissociação plena, você vai ter, então, um brometo de hidróxido de cálcio, tá? Misturado. Mesmo raciocínio, se o cálcio é +2, aqui é -1 e o brometo é -1, então você vai ter aqui, não tem nada que descer 2 para cá, porque a hidroxila roubou uma carga positiva do cálcio, tá? Nossa, Zé, o alumínio é +3, já lembrei, é do grupo 3A. É a mesma situação? É ácido clorídrico reagindo com AlOH3. A hidroxila roubou uma carga do alumínio, tá? Então desceu 2 para cá e com mais o cloreto, que é -1. Então você vai ter 2 vezes -1, -2, -2 com +3, +1, com -1 do cloro, você vai ter NOx igual a 0. Não vai mudar absolutamente nada, tá? E nessa questão aqui, quando você vai ter um sal duplo, que a gente vai conhecer também aqui, ou vai chamá-lo de sal misto, tá? Nessa situação aqui, o que está acontecendo aí com o cátion? Nesse sal misto aí, tá? Quando você tem aí a resultante de neutralização de 2 bases por um ácido. Então aqui você está usando 2 bases, ao contrário do anterior, do quarto lá que a gente viu, que era 2 ácidos e uma base. Agora você está usando aqui, ó, 2 bases e um único ácido. Ah, o que acontece, Zé? Quais são as bases que você está usando ali, ó? Bom, eu estou usando aqui o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. O NaOH e o KOH. Tá? Os 2 hidróxidos. Aí o que acontece aqui, ó? Eu estou associando ou estou estabelecendo uma reação com o H2SO4, com ácido sulfúrico. Nossa, Zé, o que acontece quando eu estabeleço essa reação? Então, você vai ter esse composto aqui, ó, formado por 2 cátions e um ânion. Só que esse cátion do meio, que tem a carga +1, ele rouba também uma carga -1 do sulfato. Então, você vai ter aqui o sulfato de potássio e sódio, juntamente, tá? Que é um sal duplo. Isso aqui não é tão comum aparecer, não. Esses de cá são mais comuns, tá?
E aqui mesma coisa, aqui eu tenho fosfato -3, roubei uma carga do fosfato, aqui eu tinha hidróxido de cálcio e hidróxido de sódio, tá? Eu roubei uma carga aqui, ó, do fosfato, e deixou de ser -3, porque o sódio é +1, ele passa a ser -2, e aqui o cálcio é +2, então você tem um composto aqui neutralizado, fosfato de sódio e cálcio. E finalmente aqui, ó, você tem aqueles famosos sais, que a gente chama aqui de sais hidratados. Ah, Zé, como é que funciona esses sais hidratados? É aqueles que você tem, então, a fusão de água, tá, na molécula. E essa fusão de água vai depender, então, da sua reação. Então, você pode ter aqui, por exemplo, sulfato de cobre, a gente chama isso aqui sulfato de cobre, pentahidratado, que é o nome, né, do composto, ou você pode ter aqui, ó, um sulfato de magnésio, tá, heptahidratado. Mas falou hepta porque ele tem 7 águas, falou penta porque tem 5 águas, etc. Tal. Você já começa a matar a questão através dessa situação. E aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu pulei 2 folhas, né? Peraí. Aí tá aí, ó. Aí você tem, então, o sulfato anido, tá? Aí você vai te explicar aqui como é que você vai ter o sulfato anidro, que ele é sólido, branco, você vai reagir aí com 5 águas aí relacionadas à umidade do ar, você vai formar o sólido aí, né? O formato dele é azul. Não sei se vocês já viram naquela parte de eletrólise, mas aquela lama anódica que ela escorre do anodo quando ele está com impureza, ela tem uma cor meio azulada mesmo, tá? Que é uma cor característica do cobre. Aí você tem aqui o processo de obtenção, então, ó, reagiu, isso aqui é fácil, ó, reagiu com 5 águas, formou o sal hidratado aqui, ó, o sal com água. E aqui também, ó, você tem aquela situação lá de deliquescência, né? Aquela situação que usa muitas vezes para ver se a umidade do ar está baixa ou se a umidade do ar tá alta, tá? Aqui, se você pegar o cloreto, por exemplo, ó, cloreto de cálcio, na presença de umidade do ar, tá? Aí você vê se o saleiro, por exemplo, está úmido, né, Zé? Se o sal está úmido é porque provavelmente vai chover, porque você tem alta umidade do ar, tá? Se ele sofrer um processo aqui, ó, de hidratação inicial, então ele ganha aqui quantas águas, Zé? Então, inicialmente ele ganha água, 2 águas, e se ele continuar sendo hidratado aqui, ó, ele ganha mais 2 águas. Então, ele pode passar de dihidratado para tetrahidratado, tá? E assim ele vai ganhando mais água. Ele pode ganhar mais água, tá? Pode ir ganhando água de acordo com o grau de hidratação que ele é submetido e de acordo com a concentração da umidade do ar. Estou trabalhando com a umidade do ar de 90%. Estou trabalhando com 50%. Isso vai interferir diretamente na hidratação do sal, tá? E nesse caso aqui, quanto mais hidratado, mais você vai notar que o sal fica úmido. Então, em época chuvosa, por exemplo, você vai num restaurante, de preferência brasão, aí você vai pegar o saleiro, por exemplo, ó, tá cheio, o sal lá dentro tá tudo úmido, tá cheio de umidade. Por quê? Na época chuvosa, a umidade do ar chega próximo a 100%, tá? Chovendo o dia todo, etc. Tal. Então, eles são deliquescentes, eles conseguem subtrair água, tá, do ar. Ao subtrair água do ar, quanto mais água, tá, ele subtrai do ar, maior é a sua hidratação. Mais hidratado ele vai ficando. Zé. Oi. É por isso que tem gente que coloca arroz no... Sim, senhor. Junto no saleiro? Aliás, tem que colocar, né, Renato? Porque se você não colocar um pouquinho de arroz, se o tempo mudar e ficar muito úmido, você não consegue. Aí o sal não sai, né? O saleiro. Porque como o arroz é sólido, né, não mistura, ele é immiscível com o sal, aí na hora de você fazer o movimento aí, ó, ele vai auxiliar para sair no buraquinho, senão vai entupir tudo no buraquinho e não sai. A gente faz isso no restaurante, né? Você coloca o arroz in natura, um pouquinho de arroz, porque o arroz vai passar pelo orifício, mas o sal aí favorece ele continuar passando, tá? Entendi. Aí ele vai ter aqui também, ó, essa hidratação aqui, ó, usando o sulfato de sódio na presença de água, tá? Aqui ele já, você tem uma reação aqui que precisa de uma determinada temperatura,
de 32 graus Celsius, tá? Aí você tem a hidratação. Aqui eu tenho sal hidratado, formando aqui numa reação inversa, formando o sulfato de sódio mais água. Então, aqui nós temos uma situação reversível. Pode tanto acontecer nesse sentido, como nesse sentido, tá? Nos dois sentidos você tem aí a reação. Agora, vamos lá para a nomenclatura. Nomenclatura dos sais é muito facinho. Então, a gente já viu, já falei. Então, você vai ter o nome do ânion mais o nome do cátion. Então, não tem erro. Ah, tem como eu errar isso aqui, Zé? Não, não tem como você errar, não. Tá? Pega o nome do ânion, termina sempre no ânion e depois começa sempre no cátion, né? Tem alguns detalhes aqui que pode aí facilitar para vocês. A partir daquilo que nós guardamos sobre os ácidos, sobre a força dos ácidos, etc. tal, dos ácidos segundo Arrhenius, principalmente aqui se tratando dos hidrácidos e dos oxiácidos, né? Aqueles ácidos que têm oxigênio. Então, ó, todo ácido que termina em hídrico, aí você vai ver nada aqui, tem mosquito no bico do pato, blá, blá, blá. Todo ácido que termina em hídrico forma um sal eto para hídrico, né? Então, ó, todo ácido que termina em oso forma um sal, tá? Com o sufixo ito. Então, principalmente aqueles que têm carga de NOx mais 3 e mais 4, forma só ito. Agora, quando tem o NOx aqui, que a gente viu, né? Mais 1 e mais 2, aí fica hipoclorito, por exemplo. Porque aí o NOx é mais 1 ou mais 2. Nós já vimos, só recordando isso aqui, né? E aqui mesma coisa, ó. Todo sal que termina em ico, se o NOx dele for mais 5 ou mais 6, ele vai terminar, então, a nomenclatura do sufixo dele vai ser, então, em ato, tá? Aí você vai ter aqui, ó, se for 7, a gente usa per. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando aqui com ácido perclórico, Zé, perclorato, ClO4-1, tá? Se eu estou trabalhando aqui com ácido permangânico, então MnO4-1, é o permanganato, né? Que, aliás, é um composto que sempre cai também, o permanganato de sódio, tá? Aproveitando aqui, só para, aqui a gente vai fazer exemplo de nomenclatura, só para eu situalizar aqui com vocês, da sala de vocês, quem que vai fazer vestibular paulista, e principalmente FUVEST Unicamp? Tem muitos alunos que farão vestibular paulista? Eu vou, Zé. Também vou, Zé. Eu também vou, Zé. Eu também. Eu aqui. Eu recomendo. Eu vou. Muito bem. Eu recomendo piamente que façam vestibulares paulistas. E se você, ó, cá entre nós aqui, não estou fazendo propaganda contra ele não, viu? Porque aqui a faculdade é ótima também, etc. tal. Não tem a menor dúvida disso. Minha filha formou lá e não tem nada que me queixar. Mas se você for fazer um vestibular paulista de medicina, um vestibular para medicina, e você quer, Zé, eu acho que eu vou tentar um particular mesmo, que eu acho mais fácil para eu ingressar já, não quero fazer cursinho depois, tal, né? Embora você tenha condição de passar pelo Enem, mas a gente sabe que medicina, por exemplo, o Enem é muito complicado, não é fácil, pelas notas que vocês estão falando aí, pelo jeito cada vez está pior, né? 820 já está ficando pouco. Enfim, eu sugiro que vocês façam Albert Einstein, tá? Em São Paulo. Ah, por quê, Zé? Aí é top. Porque não, o Albert Einstein não é assim tão, não. O vestibular é tranquilo. Posso até mandar para vocês depois. Ah, mas dali você sai de lá já quase que... Albert Einstein oferece... Eu descobri esses dias pra trás que eles oferecem bolsa a rodo, velho. Tipo assim, só você chegar lá e falar, quero bolsa. Não, mas aí você só aluno top, né, minha cara? Aí tem... Aí não. Aí eles avaliam o seu... Eu tava lendo o edital. Aí eles avaliam o seu... Tipo assim, seu... currículo acadêmico, seu histórico, né? Então, tem que ser aluno top, inclusive o currículo. Aí eu não sei se oferece tanta bolsa assim, não. Eu sei o seguinte, que lá é mais barato que aqui, inclusive, né? Lógico que para você morar em São Paulo hoje, acaba ficando mais caro, óbvio, né? Do que aqui. Mas a mensalidade é um pouco mais barato do que aqui. Deve ser uma diferença de R$ 1.500 e tal. Só que, mas eu não estou vendo por esse lado. Estou vendo do lado seguinte. Aqui você tem uma estrutura fantástica, que é a Alzira, tal, que recebe 70 cidades. Você vê de tudo nesse Alzira Velano aí. Mas lá no Albert Einstein, se você vê aqui, imagina no Einstein, no hospital.
né? Misericórdia, né? O negócio deve ser violentíssimo mesmo. Então, para quem quer fazer uma faculdade particular, eu acho que o Einstein também é uma boa. Eu acho que vocês têm que saber estabelecer 2 planos para vocês. Plano A, sempre federal. Ponto. Não se discute. Plano B, uma boa faculdade também, tá? Particular. Sempre assim. Plano A, plano B. Vou citar o exemplo da Leal aí, ó, da Juliana aí, da irmã da Juliana, Ana Paula. Então, ela foi para uma faculdade particular, só que é top. Ganhou bolsa, tudo, mas é top a faculdade. Não é porque é dada de uma igreja, não, mas o conceito é muito top, que é o Mackenzie, tá? Então, vocês têm que ter 2 planos. Porque eu não vejo assim, tá certo, vocês são muito novinhos. Ah, Zé, vou fazer 1 ano de cursinho, vou fazer mais não sei o quê. Pode ser. Aí cada um tem um estilo, né? Eu estou disposto a fazer 2 anos de cursinho, 3 anos de cursinho para entrar na federal. Persista que vai valer a pena. Tenho certeza que vai valer a pena. Você entrar numa USP da vida, etc. tal, numa Unicamp, na UFMG, não tem a menor dúvida que vale a pena, tá? Só que você tem que ter persistência, você tem que ter nervos de aço, tá? Porque não é fácil. Você conviver com aquela pressão, aí joga tudo lá e chega no dia do Enem ou na prova, né? Da FUVEST, etc. tal. Não é fácil. E a competição é violentíssima. Mas como vocês têm essa condição, vocês têm idade para isso, são novos, se você entrar hoje no curso de medicina com 22 anos, vocês já entram como criança ainda, entende? Para medicina, tá tranquilo. Agora, por outro lado, o que eu tenho a dizer para vocês é que as faculdades federais têm uma qualidade fantástica, só que vocês vão passar por um outro problema na faculdade federal, que muitas vezes não, que a Ana Paula Leal, por exemplo, não vai passar lá na Mackenzie, tá? Não estou falando de Mackenzie, você tem a PUC de Campinas, você tem várias faculdades aí que são muito boas, faculdades particulares, tá? Então, assim, greve. Se você projetar para frente, não estou aqui te desestimulando, não. Só estou raciocinando logicamente com você, porque às vezes a gente tem que parar um pouquinho para raciocinar com algumas coisas que, de repente, a gente fica só preocupado em despejar matéria, algumas coisas para direcionar vocês, pela experiência que nós já temos. Raciocina comigo. Você pega, por exemplo, uma faculdade como a de Juiz de Fora, de medicina, você tem uma cidade universitária que tem um campus fantástico, tá? O Universidade Federal, JF, tá? Você pega uma faculdade como essa, é uma das faculdades que mais entra em greve no Brasil. Todo ano eles fazem greve. Um pouquinho ou mais, etc. tal, reclama. O aluno que entra na medicina lá, ele não sai com menos de 8 anos para ele formar. Se ele não ficar com DP, estou falando nesse sentido, tá? Ele vai cursar um curso de 6 em 8 anos, no mínimo, por causa de perda de período, greve, etc. tal. Agora, vamos projetar o cenário nosso hoje. Nós somos num cenário de pandemia e uma recessão, uma retração da economia violentíssima, tá? O que vai ser daqui para frente, hein? 2021 e 2022, nós já sabemos que vai ser trágico no sentido econômico, tá? Então, o governo não tem dinheiro. Então, não tem dinheiro, funcionalismo público até 2022 não vai receber reajuste nenhum. Então, o que vai acontecer? Já está anunciado isso. O que vai acontecer? Vai ter greve, né? Então, assim, é que eu estou falando. Eu não sei para vocês, e outra coisa para vocês podem ter um choque também, não sei até que ponto para vocês uma faculdade pública, federal, né, é interessante no aspecto de você fazer no 0800, óbvio, isso é muito importante. Mas se você me falar hoje de segurança, de ter, não sei até que ponto isso é interessante, tá? Até assim, se fosse para morar hoje na cidade universitária da USP, você vê crimes que acontecem na cidade, de estupro, de morte, na cidade universitária da USP. Então, tem esse outro lado, tá? E mais esse lado aí que a gente chama de lado da recessão econômica, que vai tender a potencializar isso mais ainda. Você vai demorar mais para formar, tá? Mas é aquilo que a gente está falando, você vai formar numa USP, né? Se fosse uma universidade que nem a Unifal aqui dentro de Alfenas, tudo bem, você está na sua casa, etc. tal. Mas quando você sai, aí já complica um pouquinho, tá? Mas isso é a escolha de vocês, só para dar um toque aí nesse quesito. De repente o pessoal fala, mas eu estou fazendo uma particular, mas você estuda. Não, mas depende. Vai depender do seu ponto de vista. Você quer seu filho próximo a você? Você quer que ele tenha segurança? Ou você quer liberar mesmo que ele tenha um novo estilo de vida,
que ele seja independente. Cada pessoa tem um perfil. Não dá para você responder essa pergunta pelo filho, né? Então, você vê o perfil do seu filho. E o seu filho vai se manifestar. Ah, não, eu quero ter uma vida longe da minha família mesmo, eu quero aprender a caminhar com as minhas próprias pernas, etc. Tal. É bem verdade que muitos têm essa mentalidade só no sentido porque vou ter festa, vou não sei o quê, vou ficar... Aí perde todo o tempo lá fora também. Agora, quando a pessoa é responsável, que tem essa dimensão, tá? Ela consegue ter uma vida autônoma e consegue se dar bem também. Tá? Agora, quando já cansei de ver alunos aqui, que eram alunos nossos, de ensino médio, foram embora lá para Ribeirão, fazer cursinho de Ribeirão. Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, no cursinho de Ribeirão. Na época falava-se muito no COC de Ribeirão, hoje não fala-se tanto. Mas que era excelente. Ninguém discute a qualidade, etc. Tal. Até o objetivo de Ribeirão também é excelente. Enfim, ficaram lá numa tour. E às vezes que eu ia a Ribeirão, chegava algumas situações de eu encontrá-los no shopping lá em Ribeirão, né? Tive o prazer de encontrar ex-alunos que estavam lá, tal, 4 anos, tal. Aí o que aconteceu? Muitos desses alunos, depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos lá de Ribeirão, estão fazendo hoje medicina onde? Aqui na Unifenas. Voltaram para fazer medicina na Unifenas. Aí você fala assim para mim, Zé, foi legal? Bom, foi legal para a experiência de vida para eles. Isso aí é inegável. Você tem uma experiência de vida, uma troca, etc. Tal. Agora, eu não sei se foi legal. Podia estar formando em medicina, se tivesse ficado desde o início aqui, já ter entrado. Tá certo. Eles esperavam entrar, não deu certo. Queria fazer uma USP de Ribeirão, por exemplo, medicina de Ribeirão. Não deu certo. Pode acontecer, né? Tentaram, não deu certo, voltaram e hoje estão fazendo também, tá? Mas pelo menos tentaram, né? Mas eu não sei se eu teria essa paciência, assim, de ficar, entendeu? Nesse pessoal fica tentando, eu não sei lá. Aí tem que ter muita perseverança e motivação, trabalho emocional, controle emocional, para você aguentar. Então, olha só como é que é fácil, então, para estabelecer a nomenclatura aqui, ó. Aqui eu tenho, então, o hidróxido de potássio, tá? E aqui eu tenho, então, um ácido clorídrico. Ou seja, é só tirar água? Só tirar água. Tem um ácido e uma base, ó. Tiro água e OH. Então, ficou quem aqui, ó? Ficou o KCl. Elimina H e OH. KCl, Zé, qual que é o nome? O nome do ânion, cloreto de potássio. Nossa, só isso, Zé? É só isso, é medíocre mesmo. Ó, Zé, mas e aqui? Aqui, meu caro, você tem o ácido cloroso, né? Mas como é que eu sei, Zé? Porque cloroso, o uso passa para ito. Então eu tinha que saber que isso aqui era o clorito, né, Zé? Isso aí tem que saber. Você vai lembrar que eu cansei de falar isso para vocês lá de trás, lá no 9º ano. Eu fiz aquela coisa de criancinha mesmo, parece coisa de criancinha, é uma coisa mais para fundamental mesmo. Fiz vocês fazer aquele baralhinho naquela época. E aquele baralhinho, lá de uma forma ou de outra, ele foi útil. Mas eu esqueci. Então, sei lá, pega a tabela hoje de Cátio e ânion, tenta memorizar, entende? Que isso aqui você não tem como escapar no vestibular. Os caras vão te pedir sobre isso aqui mesmo, você não tem choro nem vela, vai ter que fazer, tá? Zé, então aqui eu tinha o hidróxido de sódio e aqui eu tinha o ácido cloroso, né? Isso. O que você fez aqui? Tirei a água, tirei o OH e H. O que sobrou? Primeiro o cátion, depois o ânion. NaClO2. Ou seja, sobrou o clorito de sódio. Nossa, Zé, é tão simples assim? É tão simples assim. Agora, toma cuidado com um detalhe. Com relação à utilização do sufixo. Maior, tá? Derivado do ico é o ato. E o menor, derivado do ito, é o oso. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o hidróxido de cobre 1. Zé, cobre eu tenho 2 cobres, né? Tenho. Então, eu tenho o cobre mais 1 e tenho o cobre mais 2. O menor, oso. O maior, ico. Simples assim, sem nenhum trauma de infância. Tá? Então, eu peguei aqui, por exemplo, o hidróxido de cobre. Zé, e peguei aqui, ó, o ácido o quê? Sulfúrico. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar aqui, ó, 2 Hs com esse H, tirei a água. Sobrou quem? Sobrou o sulfato, tá aqui, ó, que era do ácido sulfúrico, ito passa para ato.
o sulfato de cobre. Qual que esse cobre quiser? É o cobre 1. Ou, como ele é o menor, do latim você tem a palavra cuprum para o cobre, você vai ter o sulfato cuproso. Então está aqui, ó, tá? O sal, que é conhecido como sulfato cuproso ou sulfato de cobre 1. O que hoje a IUPAC fala mais a IUPAC recomenda que você utilize mais aqui, ó, a expressão cobre 1 ou a expressão que é derivada aí do cuproso, tá? E esses que a gente estava falando, Lázaro, como é que a gente estabelece essa nomenclatura que a gente até adiantou? Principalmente desses aqui que são os mais comuns de caírem, né? Que você tem aí os hidrogênios ionizáveis, tá? Como é que a gente estabelece essa nomenclatura? Bom, a nomenclatura é fácil. A nomenclatura é em função, tá? Do número de hidrogênios que você tem. Por exemplo, uma das formas de você chamar aqui, ó, aqui eu tenho, você pode chamar isso aqui de fosfato ácido de sódio. Essa é uma das formas. Nessa forma você vai identificar apenas aqui, ó, o diácido, tá? Porque ele tem 2. Ou você pode usar essa nomenclatura convencional. Eu tenho 2 hidrogênios, eu chamo de hidrogeno, tá aí, ó, fosfato de sódio, que é o nome do sal. Aí fica fácil. Aqui eu só tenho um hidrogênio. Quando você tem um hidrogênio, você não precisa indicar. Você pode falar mono, mas não é necessário que você use, então, mono, embora você possa utilizar, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um mono, só tem um, não precisava, hidrogênio, fosfato de sódio, tá? Então, mono, hidrogênio, fosfato de sódio. E aqui, Zé, então não precisa colocar mono, só coloco hidrogênio, sulfato de sódio. Só isso. Coloca hidrogênio. Outra forma, então, que eu acabei de falar para vocês, é usar a nomenclatura ácido. Tá aí, ó. Se tem 2 hidrogênios, eu vou chamar aqui de diácido. Então, fosfato de ácido de sódio. Se tem aqui, ó, um hidrogênio, fosfato ácido de sódio. Ou monoácido, se quiser chamar. Um hidrogênio, sulfato ácido de sódio, tá? Tanto faz. Qualquer uma dessas duas nomenclaturas aqui satisfazem a nomenclatura dos sais. Agora, quando você tem aqui um sal originário de um diácido, aí você tem, então, essa situação interessante que eu falei para vocês aqui, ó. Por que é um diácido? Porque a valência dele, aqui ele vai falar, né? A valência dele aqui, ó, é -2. Só que quando entra um H aqui no meio, H+, ele rouba uma carga -1. Mas ele era bivalente, tá? Aí você usa essa expressão aqui, ó, bi. Aí aqui você pode chamar, por exemplo, bisulfato de sódio, tá? Porque ele tinha valência -2. Olha o carbonato. O carbonato era -2. Roubou a valência dele, ó, bicarbonato de sódio, tá? Olha o sulfeto. O sulfeto era -2, roubou a valência dele. Então você chama de bisulfeto de sódio, tá? Olha o sulfito, roubou a valência -2 dele. Então bi. Aí você usa essa questão aí, ó, bisulfito de sódio. O Xavier, ele tomou posse dessa nomenclatura, né, Xavier? Porque é um cara bissexual, então você tomou posse dessa nomenclatura aí de bi também para você. E aqui você tem... Eu não gosto de rótulos, Zé. Do que, senhor? Eu não gosto de rótulos. Eu acho que, tipo assim, eu ainda não sou capaz de ser classificado, entende? Caiu na vila, o peixe fuzila, né? É isso mesmo, né? Depende do interesse, filho. Entendi. Aquela tomadinha, né? Tem dia que... Depende da conexão, né? Tem dia que você está no claro, tem dia que você está no escuro, depende. Entendi. Essa rotulação aí não fica bem para o Xavier, né? Xavier é um cara... Eu poderia te chamar você de LGBT+, é isso mesmo, né, Xavier? Você tem uma mistura... Eu acho que eu caio na parte do mais, entende? Mais, tipo né? assim, Tá. algo... Falta uma definição... Falta. Falta uma definição mais plausível. Mas... Agora você me entendeu. Mas é o seguinte, mais plausível. Ó, mas é o seguinte, se tratando de Carol Leal,
de Maria Elisa, né? Carol Leal, que eram tuas grandes, né? Tuas grandes fãs aí, que você tinha como fã aí, né? Enfim, aí você passa a ser a chavinha, já pende. Olha, Maria Elisa, você não sabia disso, não? Oi? Deixa aqui. Prazer, né? Vou arrumar problema com o tava nem Maurício. sabendo. Vamos voltar aqui, Xavier? Zé, mas embora eu... Não, mas calma. Embora eu caia nesse mais... Essas aulas nossas aí de plantão, que você falava muita coisa até o ano passado. Casada, eu não me envolvo, filho. Relaxa. Me dá nossa, casado. Aí, filho, talarico tem que morrer. Se não for... Que chatice. Então você fica quietinho, filho. Sem comentário, Xavier. Sem comentário. Casado, eu não me envolvo, Zé. Não. Sem comentário. Aí aqui, ó... Agora é aquilo, né? Se não tiver casado, algum futuro próximo, outros 500. Entendi, Xavier. Então, tanto casada, deixa quieto, né, Xavier? Vamos deixar quieto. Lógico, eu dou espaço. Como eu perdi o contato com vocês, assim, contato presencial, parece que tanto a Maria Elisa, pelo que eu entendi, quanto a Carol Leal estão casadas praticamente, né? Então deixa quieto, já entendi. Ai, Zé, que dó de você. Não. Mas pelo que o Xavier falou aí, casada, não. deixa... Você tá não, casada? eu tô carreira solo. Graças a Deus, né, Maria Elisa? Continua assim, porque esse ano é ano de vestibular. Ano de vestibular. Exatamente. Tem que ser carreira solo mesmo, porque senão atrapalha. Só participação especial, né? Exatamente. De vez em quando você aparece lá, etc. tal, mas larga a mão desse negócio mesmo, que ano de vestibular, ainda mais um ano louco, desse é o ano mais louco da história, é casada. O que é isso? Concordo, Maria Elisa é casada. Nossa, olha que vergonha. Os caras, não, Maurício, eu vou te falar. Viu, nossa, olha isso. Nossa, Zé. Não, Maurício me difama. Ele me Você é um difama. despeitado, Maurício. Só porque ela não te quis. Olha os danos morais. Você tá... O processo aí, cara. O processo. Tudo gravado. Maurício, Maurício, chora mesmo. Me ataca pra você ver o tamanho do processo. Maurício. O Maurício não difama. Eu não me envolvo com casada, mas o Maurício... Não, agora, você falou, tá gravado aqui, tá salvo na nuvem, filho. Pode ser processado. Você pode tirar o cavalinho da chuva, que você levou os 2 pés no rabo. Já esquenta a cabeça, não. Ô Zé, eu posso não me envolver com casada, mas não há aliança que segure o Maurício, viu? O Maurício não tem esse negócio, não. Aliança é tudo, filho. Nada segura ele, não. Ele prefere as casadas. Renato, Zé. Cuidado, tem que ter que tomar cuidado com o cara. Pegar a mulher solteira é que nem fazer gol sem goleiro. Não tem graça, velho. Mas que cara é babaca desse De jeito? nada, não. Essa aí eu vou anotar, calma. Anota aí. Anota aí, Xavier. Essa eu vou anotar. Agora fazer gol sem gol. Inédita. Eu vou te falar, velho. Vamos voltar aqui que é melhor, viu? Essa conversa tá ficando estranha. Vamos lá, então. Zé, tinha que liberar a pena de morte pra uns caras desses. Tem mesmo, viu, cara? Esse cara é mau, viu? Pelo amor de Deus, viu? Não, depois de ter aquele monte de herpes na boca, a gente sabe o motivo, né? Problemas crônicos, etc. tal. Mas agora com essa história aí, gol sem goleiro, pelo amor de Deus. Mas olha só, aqui é facinho também, ó. Aqui eu tenho cloreto, aqui eu tenho duas hidroxilas, né? Então você vai colocar o nome aqui, ó, de dihidroxicloreto de alumínio. Facinho, tá? Aqui eu tenho uma só. Aí você vai colocar o nome normal dele, hidroxicloreto de alumínio. Mono é opcional. Aqui mesma coisa, ó. Hidroxinitrato de cálcio, tá? Tá aí tranquilo. Nomenclatura não tem como, sal não tem como você errar a nomenclatura. Aqui você vai ter, então, você pode usar a mesma coisa que você fez lá para ácido, você pode usar a palavra básico, né? Porque você pode ter aqui o hidróxido, ele tem 2 hidroxilas, ele é dibásico. Então, cloreto dibásico de alumínio, tem uma hidroxila, cloreto monobásico ou só básico de alumínio, e nitrato, tá? Básico de cálcio. E para fechar essa aula, para depois na próxima aula, agora está tranquilo, a apostila também é tranquila, para a gente fazer os exercícios na próxima aula. Eu vou deixar isso aqui para a gente terminar na próxima aula, que já são 12h10 já, né? Mas vamos lá então, ó. Isso aqui é facinho também, a mesma coisa vai seguir cloreto de cálcio hidratado, etc. Ou só me informa um negócio, uma pergunta que eu quero saber agora, quero que vocês respondam sem zoação e respondam a verdade. O Germano, vocês têm notícia do Sumiu, Germano? abandonou, não falou nada. Sumiu, cara. Só sei que tá em Alfenas. Ah, ele Tchau, obrigado. Não conversou mais contigo, não, ô Xavier? Fih, ele mora 50 metros da minha casa e não fala nada, fih. É, tipo assim, eu sei que ele tá em Alfenas,
Né? Aí não conversou contigo, chamou no WhatsApp, nada? Não, algum tempo atrás ele mandou mensagem no WhatsApp, mas, tipo assim, nada, tipo, nenhuma conversa, tipo assim, opa, cara, tudo bem? Não, só tava, tipo... Teve uma vez que ele mandou foto de exercício, perguntando as coisas pra mim, só, ao máximo. Bom, se você não sabe nada do Germano, então muito menos do irmão dele, João Paulo, né? Só queria saber se o João Paulo arrumou alguma namorada, que Ih, cara... lá nos Estados Unidos, quem sabe, né? O Germano comentou em uma publicação minha que esse período turbulento vai passar logo, é só ter fé. Só isso que ele falou? Sim, ele falou logo passa, irmão. Desapareceu, tipo assim, total, entendeu? Tipo, o nível de contato dele com nós é, tipo assim, é praticamente zero, entendeu? Mas é estranho, né? O cara era tão amigo de vocês e tal, tão próximo, tinha jogo. Cara, tal. foi a mesma coisa com o João Paulo. Imagina o Felipe. Felipe era namorado dele. Quem? Felipe Paraguaçu. Felipe era praticamente namorado. Era unha e carne, os dois juntos. Felipe, o botafoguense lá de Paraguaçu. Felipão, filho, não é de Paraguaçu, não, filho. Hã? Felipão não é de Paraguaçu, não, você tá louco? Não, o Felipe é daqui mesmo, Mas o Felipe mesmo, cadê o Felipe? Não tem base, velho, não tem base. Os caras, assim, simplesmente desconsideraram. Aliás, desde a forma que ele saiu, que não avisou ninguém, fiquei sabendo através da Beth depois, né? Já foi esquisito, não despediu de ninguém, não falou nada. Fiquei sabendo depois tipo pela Beth, pelo pai dele, pelo professor Marcos. Mas, na semana antes dele ir, ele tava falando comigo, tipo, né, tipo assim, sobre isso. Eu tô, tipo assim, tô praticamente já tudo organizado pra eu ir e tal, mas, tipo assim, é o máximo que foi também, entendeu? Mas tipo tudo bem, assim, mas despede, desapareceu, né, cara? Pega e despede. Ele não te mandou mensagem, tipo assim, falando, junto. Tá decidido. Entendeu? Foi a mesma coisa que o João Paulo. O João Paulo foi desse jeito também, são meio loucos. Foi a mesma coisa. Eu só acho que a única que não vai agora é a Letícia. A Letícia eu acho que vai ficar. Não, a Letícia, tipo assim, você dá pra ver na cara da Jaqueline e do professor Marcos que, tipo assim, não sai de longe, não sai de perto, quer dizer. Mas aquela história, quando é filha mulher, não deixa sair mesmo. Depois cria dupla personalidade, aí usa droga, se corta. Cala a boca, velho. Nossa, foi longe. Não vai ser o caso dela, não, né? Menina muito boa. Só que. Não tô falando com ela, mas vê muita gente, assim, quando os pais fica frustrado, né? Fica frustrado. Exato. Cara, quanto mais frente, mais quer sair. O Germano não é uma cópia, tipo assim, física e mental do João Paulo. Exatamente. Isso. Nossa, tipo, é igual. Aula para os dois é exatamente física e mental, é isso mesmo. Foi preciso, Xavier. Tipo assim, até meio devagar para arrumar namorado, igual. E tipo assim, o Germano, tipo assim, dava pra ver que, tipo assim, ele admira muito o João Paulo, tá ligado? Tipo assim... Sim. Total, Mas tipo lá assim, todos, assim, eles entendeu? canalizam uma admiração muito grande pelo pai, que isso eu até acho legal, mas a partir da admiração pelo pai, aí o irmão é a projeção do pai, o outro irmão é a projeção do irmão, que é a projeção do pai, entende? Então tem São uma família muito fechada, muito unida, né? E tem o avô também, ele gosta muito do avô, então ali o avô paterno principalmente. Então, assim, é legal, mas ele não pode se isolar. Nós vivemos uma comunidade, né? Essa interação aí faz bem. Mas tá bom, vamos almoçar então. Amanhã a gente continua. Então, amanhã, aula de quadrinho, viu? Pode preparar para escrever ou digitar. O que você vai dar amanhã? Eu vou terminar aquela parte de tecido nervoso. Eu vou entrar no caderno 4 na primeira aula, tá? Me segue lá. A Lenise me mandou... A Lenise, aliás, me ligou semana passada. Aí eu até perguntei sobre ela, falou que vai dar aquelas 2 aulas lá, porque senão eu ia dar também, aquela aula de especiação que faltou lá. Ela falou que ia dar mesmo. Então aí ela falou, não, então pode dar, não tem problema. Aí no caderno 4, como ela está terminando aí, vai fazer o caderno 3, terminou o caderno 3 com vocês, aí no caderno 4 ela vai ajudar um pouco mais, tá? Ela vai dar um pouquinho mais de aula também para ajudar, porque fica muito apertado para dar 3 frentes. Ô Zé, você vai deixar a citologia para ela? Você vai deixar a citologia para ela? Eu falei para ela escolher, porque para mim tudo jeito, ou no terceiro, ou no cursinho, para mim... Aí eu falei sei lá, tipo, citologia ela já dava para nós, né? Então, tipo assim... Pode ser citologia, falei para ela, pode ser citologia. Falei para ela, além da citologia, que ela falou, mas eu tenho que pegar mais 2 aulas. Aí eu falei, você escolhe 2 aulas. Para mim, qualquer aula que você pegar, você já está me ajudando em muito, tá? Então, assim... Pode pegar qualquer aula, só me avisa depois que você deu as aulas, para não dar aula de novo, né? Ou senão, na hora que for dar, eles vão me avisar.
mas ela deve ficar com citologia, que ela gosta muito dessa parte de citologia também, né? Embora eu também goste, mas pode ficar com citologia sem problema, tá? A gente faz essa troca. Então, beleza. Vamos almoçar então, pessoal. Alô, Zé. Falou, Zé. Obrigado por tudo aí. Zé. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, até mais.